E as caturitas que fazem a festa no milho, né? Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá na lavoura. Mais. Olha só. Quanto milho elas estão estragando. Estou mais na beirada da cerca. Vamos entrar aqui. Ó, pessoal, essa é a minha lavoura. Espiga bem formada. Faltou talvez um pouquinho de ureia, poderia ter colocado mais. Eu coloquei 8 sacos de ureia por hectare. Poderia ter colocado até mais. Aqui é uma partezinha onde passa água, bem no seu direito. Aqui para cima ainda era meio úmido. Vamos dar uma olhada aqui para baixo, onde já não é mais tão úmido assim. Aqui com certeza o milho está bem mais bonito. Vou entrar aqui. E já é outra coisa, olha só. Temos 2 espigas no mesmo pé. Vou dar uma olhada mais para dentro aqui, ó. Olha só que maravilha, gente. Imagina colher isso aqui para silagem, né? Já pensou em colher esse milho aqui para silagem? Olha a altura dele. Olha só a altura. Olha a carga. Olha a carga aqui de espiga. Dá só uma olhada nisso aqui. Só uma olhada nisso aqui. Dá dó de colher para grão. Eu tenho dó de colher o milho assim para grão, porque realmente é muito bonito. Isso aqui daria uma silagem da melhor qualidade possível, olha só. Mas vai ser muita silagem agora para saco. E a gente quer também deixar uma palhada nessa área aqui para poder aproveitar bem essa safrinha. Mas realmente o milho aqui superou as expectativas que a gente tinha. É uma areazinha pequena, meio hectare só, mas produz muito. Imagina quantas toneladas de silagem eu conseguiria cortar aqui. Agora a gente vai para o outro lado da estrada lá, que lá a gente tem 1,5 hectares também. Vamos dar uma olhada como é que tá o milho lá. Aqui a gente tá numa outra lavoura. Essa aqui tem 1,5 hectares, que também vai ser colhido milho, esse aqui para grão. Vamos entrar um pouquinho aqui dentro para vocês verem como é que tá a situação aqui. Também uma lavoura muito bonita. Olha só as espigas, né? Milho alto também. Deixa eu mostrar aqui. Milho bem alto também. Olha essa altura do pé aqui. Bem alto. Também renderia uma ótima silagem, mas a gente vai colher ele para grão agora e fazer silagem na safrinha. E aqui, ó, a lavoura tá excelente, não poderia estar melhor. Olá, meus amigos empreendedores do campo. Hoje é dia de colheita aqui na propriedade. Estamos aqui numa das áreas arrendadas. E hoje a gente está fazendo a colheita do nosso milho. Nós temos aqui plantados exatamente 1,9 hectares de milho que a gente está fazendo a colheita hoje. Podia ter colhido já uma semana e meia atrás, só que sempre no dia marcado choveu, ou um dia anterior choveu. E dessa vez então deu certo para colher o nosso milho. Já deve estar com uma umidade bem baixa, porque umas 2 semanas atrás eu mandei verificar a umidade e ela estava em 21%, 22%, e agora já deve estar bem mais baixa. Aqui na parte da lavoura temos mais um pedaço lá para cima do outro lado da estrada, e o pessoal está colhendo, veio agora há pouco, começamos a colheita aqui. E também esperei um pouco porque eu tive que esperar para um produtor que tem a colheitadeira para fazer a colheita. Detalhe, veio de outro município, porque aqui perto não consegui ninguém para colher esse milho para mim, né? Por serem só 2 hectares, o pessoal achou que não valia a pena se deslocar até aqui para colheita, ou não tinha tempo. Mas hoje então deu certo. Veio um produtor aí de outro município e veio fazer a colheita. A gente vai colher esse milho, você vai acompanhar no vídeo aqui, eu vou mostrar um pouco da colheita.
E nós vamos também fazer os cálculos dessa lavoura aqui, né, desses 1,9 hectares que a gente plantou, para mostrar para vocês se valeu a pena colher ou não valeu a pena, se sobrou dinheiro, se não sobrou, como que foi a parte financeira. Eu tenho todos os dados anotados, aluguel, semente, adubo, ureia, o serviço que eu paguei, e a gente vai ver como que vai ser o resultado financeiro aí dessa nossa lavoura. E vocês vão acompanhar no vídeo aqui também. O milho nessa área aqui está muito bonita, uma área de várzea. Lá no fundo tem um rio, toda essa área aqui é plana, ó. E o milho está muito bonito. Aqui na ponta ele não nasceu direito porque é uma área um pouco úmida, e como choveu bastante na época ali do desenvolvimento dele, não nasceu direito. Mas o que tem de milho aqui com certeza vai dar um bom rendimento. Minha estimativa é em torno de 150 sacas por hectare. Vamos ver se essa estimativa se confirma depois no resultado dessa colheita. Vamos aí na outra área da lavoura agora. Colhido já metade. Outra área que a gente tá lá embaixo, ó. Palho que não falta aqui, né? A cobertura vegetal aqui em cima aqui é um espetáculo. Dá uma caminhada na área aqui para vocês verem. Na verdade não colheu a metade. Colheu menos que a metade ainda. Tem toda aquela área lá em cima ainda para colher. Milho bem seco, bem seco. Espigas todas dobradas já. A única coisa que eu observei, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês, é que o grão é pequeno, estreito. Vou mostrar aqui. Ó. O grão é pequeno e estreito. O milho não era um milho específico para grão. Era um milho específico para silagem. Se fosse um grão maior, teria um rendimento melhor. A espiga também não tem um diâmetro muito grande, né? Mas mesmo assim, pelo que foi colhido até agora e pelo rendimento que deu, provavelmente nós vamos atingir as nossas expectativas e fazer uma ótima colheita. Bom pessoal, vocês acompanharam aqui no vídeo um pouco da colheita do milho lá numa das áreas da minha propriedade. E agora nós vamos para a parte gerencial, né? Nós vamos fazer as contas para ver qual foi o resultado financeiro de todo este trabalho, né? E se vale a pena ou não vale a pena
produzir o milho na propriedade da forma, na minha situação como eu produzo, no caso nessa área, uma área arrendada, pagando todo o serviço de maquinário. Aqui no quadro eu coloquei então todos os custos que foram envolvidos dentro desse cultivo, e também do lado de cá eu coloquei, né, a parte da colheita, a impureza, a produção total, e aqui a gente vai fazer o cálculo para ver quanto que sobrou desse nosso cultivo. Com dados aqui todos em mãos, a gente vai preencher junto para explicar para vocês. Eu vou fazer o cálculo aqui aproximado por hectare, tá? É mais ou menos o que eu gastei por hectare naquela área, porque o cálculo que eu fiz, as anotações foram de toda a área da propriedade, no caso na safra foram plantados 5 hectares, então eu fiz aqui uma média por hectare para passar para vocês o quanto que foi o custo. Então a semente nessa área custou R$550, foi uma semente de ótima qualidade, uma semente tratada, por isso um custo um pouco mais elevado. A adubação naquela área foi feita com 8 sacos de adubo por hectare, ao custo de R$600, na média aproximadamente. O serviço de semeadura saiu na média por R$200 o hectare. O veneno, no caso aqui, seria o herbicida, né? Antes do plantio teve um custo de R$52 por hectare. O serviço de passar esse herbicida teve um custo médio de R$80 por hectare. A ureia utilizada, foram utilizados também 8 sacos de ureia por hectare, então tivemos um custo de R$600. Passar essa ureia teve um custo de R$70. E o aluguel, no caso desta área, o aluguel é R$1.500 por hectare ao ano. Então, o aluguel por hectare naquela área, para essa colheita do milho, ou seja, eu peguei o valor do aluguel que eu pago, R$1.500, e dividi por 2, porque eu faço 2 safras de milho por ano. Então, aqui no caso, seria proporcional de R$750. Esses foram os nossos custos. A gente fez a implantação de uma lavoura dentro de uma tecnologia que eu considero média, usando uma semente de boa qualidade, colocando uma quantidade razoável de adubo, 8 sacos por hectare, né? E fazendo também todo o manejo ideal. A gente aqui teve um custo total nesse hectare de milho, então, de 2.000, deixa eu ver aqui, não vai dar para enxergar aqui, vou colocar o custo aqui, R$2.902. Esse foi o nosso custo de 1 hectare de milho implantado lá naquela área da propriedade, né? R$2.902, contando semente, adubo, herbicida e todo o serviço de maquinário. Para o transporte, para a colheita e para o transporte, a gente fica do lado de cá. Eu paguei 12% sobre a colheita, tá? A impureza descontada foi de 1%, foi 1,02, mas vamos aproximar aqui para 1%. E a nossa produção aqui, desta vez, deixou um pouco a desejar. Como eu falei no vídeo lá na lavoura, a expectativa era de colher aproximadamente 150 sacas por hectare. Pela forma como o milho se apresentava, né, a lavoura bonita, como vocês também viram aqui no vídeo, a nossa expectativa de produção era essa, né, conforme a gente já vinha nos anos anteriores a experiência na produção. Porém, ela deixou a desejar um pouco. Naquela área de 1,9 hectares, nós tiramos apenas 172 sacas de milho no total, né? Bruto, sem desconto nenhum. 172 sacas. Aqui a gente vai fazer o cálculo em cima de 2 hectares, tá? Lá é exatamente 1,9, mas a gente vai arredondar para fazer o cálculo de uma forma mais fácil. Essa pequena diferença aí não é muito significativa.
Então a gente colheu 172 sacas por hectare, que daria 86 sacas apenas, um pouco mais da metade daquilo que a gente estimou no começo, né, pela forma como esse milho se apresentava lá. Por que aconteceu isso? Uma das coisas que eu vi na hora, o tamanho do grão. O grão muito pequeno, o grão estreito e fino, né? Um grão fino e o grão estreito. Esse com certeza foi um dos motivos que a gente teve uma colheita não muito alta dentro daquela área. O milho utilizado era um milho para silagem, tá? E a gente colheu por não precisar utilizar ele para silagem, também pela área ser um pouco distante, decidimos colher, mas por isso a gente teve então essa colheita aí de 172 sacas por hectare. Bom, nós tivemos aí o desconto da colheita, que deu 20,64 sacas, que foi o que a gente pagou lá para o produtor que colheu e que transportou esse milho, e a impureza de 1%, então deu 1,72 sacas. A produção limpa que a gente teve, então descontada a colheita e descontada a impureza, foi de 149,9 sacas nesses 2 hectares, certo? Isso deu para nós uma receita, 149,9 sacas, uma receita hoje com o milho aqui na nossa região valendo R$42, de R$6.292. Esse foi o valor que nós tiramos naquela área de 1,9 hectares, descontado já o serviço de colheita e a impureza. A umidade do milho estava em 11%, então não teve desconto. Nós tivemos R$6.292 de receita naquela área. Dividindo isso por 2, né, a gente teve, por hectare no caso, vou botar aqui por hectare, a gente teve R$3.311. Essa foi a nossa entrada por hectare. E o nosso lucro dentro desta colheita, então, a gente teve um total de despesas de R$2.902 e a gente teve uma receita de R$3.311 por hectare. O nosso lucro por hectare ficou em R$409. Deixa eu negritar isso aqui, deixar mais escuro. Esse foi o nosso lucro por hectare nesta safra do milho, R$409. Bom, não adiantaria nada eu mostrar todos esses dados para vocês sem dar um parecer disso aqui. Na minha realidade, da minha propriedade, que alugo a área, pago um aluguel, no caso, ofereci um aluguel de até R$1.500 por hectare para conseguir ter área, já que na maioria das áreas pagam um aluguel de R$700 a R$1.000, eu ofereci R$1.500 para que eu conseguisse uma área para fazer o plantio, sem ter equipamento, né? Como eu disse no vídeo, para a colheita veio um produtor de outro município, para fazer o serviço de maquinário também, a pessoa que faz o serviço é de outro município. Eu tive um lucro de R$409. Qual é a conclusão que eu chego com isso aqui? Que na minha realidade não vale a pena produzir milho para colher, para vender. Ah, mas sobrou R$400 por hectare. Sim, sobrou. Aqui, especificamente, no meu município, na minha micro-região, a gente teve um ano, digamos assim, bom para a produção do milho. A gente teve bastante chuva e teve um momento ali que choveu um pouco menos, mas não chegou a dar uma estiagem. Talvez sofreu um pouquinho, deu uns 5 sacos por hectare a menos, mas não foi algo muito considerável. Em outras regiões a gente já teve estiagem um pouco mais prolongada. A área não tem seguro, foi plantado com capital próprio, não tem seguro, então qualquer
problema climático, qualquer estiagem, estes R$400, que são pouquinho menos no caso que 10 sacas de milho, poderiam ser perdidas facilmente. Então, para mim, na minha realidade, da minha propriedade, produzir milho não é vantajoso visando a venda, né? É um lucro muito baixo, porém o risco da produção nesse caso é alta por não ter financiamento, não ter seguro, enfim, o risco é muito alto. E vocês viram aqui que a gente caprichou, né? 8 sacas de adubo, 8 sacas de ureia por hectare. Aqui o pessoal acha que eu coloco demais. A maioria produz com 4, 5, a maioria não, mas tem muita gente que produz colocando 4, 5 sacas de adubação por hectare. Eu sempre usei 7, 8 sacos por hectare. E aquela área de terra, uma área de terra boa, que há alguns anos já vinha sendo produzido soja, então é uma área com uma terra muito boa, e mesmo assim a gente teve essa produtividade aí de 86 sacas por hectare, a gente estava esperando mais. Se tivesse se confirmado a nossa expectativa de conseguir colher mais ou menos 150 sacas por hectare, este lucro aqui seria maior, ele daria um lucro aproximado de mais de R$1.500 por hectare. Aí sim teria sentido continuar com o plantio de milho para colheita. Mas isso aqui é prático, gente, né? A gente fez o investimento, a gente fez todo o manejo e esse foi o nosso resultado, então a partir daí a gente tem que tomar uma decisão. Beleza? Esse vídeo mostrou o milho ainda verde, né, que vocês acompanharam, mostrou a colheita e a gente traz o resultado financeiro para vocês também poderem acompanhar todo este processo. Por isso é importante você anotar os seus custos para que no final da sua lavoura você possa fazer os cálculos e ver quanto realmente sobrou e se aquele negócio está valendo a pena para você na realidade da sua propriedade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha e claro, deixe o seu comentário aqui. O que você achou dessa saga de produção de milho, né? E qual seria a sua decisão com esse lucro por hectare? Deixe seu comentário aí.